Hoje vamos conversar um pouco sobre Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literatura Primeira Prateleira. Vim conversar com vocês hoje um pouquinho sobre esse livro aqui, Minha Vida de Menina, da Helena Morley, né? Livro que até, eu não sei se continua, mas um livro que estava na lista até acho que da FUVEST nos últimos anos. E acho legal um livro desse estar na lista da FUVEST, porque é um livro que ele levanta muitas questões, muitos assuntos que podem ser discutidos numa prova de vestibular. Helena Morley, na verdade, é o pseudônimo da Alice Darrell Caldeira Brant, que nasceu em 1880 em Diamantina, Minas Gerais. E aqui esse livro é um diário dela, na verdade, um diário da adolescência dela, que ela escrevia quando era adolescente, falando sobre o dia a dia dela, sobre a vida dela em Diamantina, sobre a vida da família, dos conhecidos. Então é um livro muito bacana. Primeiro, assim, você vê que era uma garota que escrevia muito bem, que, né, uma escrita muito boa, assim. É uma menina esperta, você vê que ela era uma menina inteligente e uma menina curiosa, né? Curiosa com o mundo, curiosa com o que estava acontecendo ao redor. E isso então traz muitas questões interessantes no livro. Eu fiz várias marcações de capítulos que ela conta histórias, desde histórias curiosas, porque elas são diferentes da nossa realidade hoje em dia. Tem histórias que chamam a atenção, porque você vê que mesmo lá, o diário dela pega os anos 1894, 1895, né? Então, e mesmo histórias aí de tanto tempo atrás, você vê várias semelhanças com a juventude de hoje em dia, com a vida das pessoas hoje em dia, né? Então tem coisas que o tempo não muda, né? A forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas encaram as coisas. Muitas coisas não mudam, outras mudam para melhor e outras a gente se surpreende de continuar, né, depois de tanto tempo ainda existirem, ainda as pessoas pensarem da mesma forma, né? Então tem vários pontos aqui que a gente vê questões sobre o racismo, sobre como eles tratavam os negros, né, os negros. Então aqui a gente pega uma fase logo após a abolição da escravatura e a gente vê como os negros continuaram vivendo ali ao redor dessas famílias de brancos, né, dependendo muitas vezes da família dos brancos, tendo seu trabalho explorado por essas famílias. A gente vê várias questões do assistencialismo também, isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, como as famílias com dinheiro, as famílias de branco, gostam de manter os seus pretos de estimação, sabe? As pessoas que eles se vangloriam de ajudar, de que, olha como eu não tenho preconceito, até é meu amigo, até eu ajudo, né? Então essas coisas que a gente vê ainda muito hoje em dia, né? Essa é uma coisa muito no cerne do modo que o Brasil se formou, né? E isso é uma coisa difícil de tirar, esses privilégios e essa suposta benevolência, né, de quem detém os meios, né, de quem detém o dinheiro, o poder, né? E então é isso. Bom, estou me alongando muito nesse papo, mas assim, e aí ela tem histórias assim tristes no livro, assim, histórias de doença, de morte, tem histórias engraçadas de gente que ia visitar a casa da avó dela só para filar comida, as coisas de criança também, deles irem visitar uma pessoa e ter ataque de risos, não conseguir parar de rir, deixar os pais envergonhados pelo comportamento que tiveram durante a visita, umas coisas bem legais. É um livro que eu fui lendo muito devagar, um livro que eu comecei a ler, acho que nos primeiros meses de 2020,
E aí fui lendo aos pouquinhos, aí eu parei, fiquei meses parado e fui terminar ele no final do ano. Então eu fiquei praticamente o ano inteiro lendo esse livro. É um livro que dá para fazer isso porque, né, é um diário, então as histórias que ela conta, elas estão ali num dia só do diário, né? No outro dia ela conta outra história, então não tem problema você esquecer até o que ficou para trás, nem sempre as histórias têm ligações, né? A gente vê ela, né? Então ela é de uma família que você vê que a avó era rica porque o avô descobriu diamante, bastante diamante e ficou com dinheiro. Aí o pai dela também trabalha com mineração, com a lavra de diamante, mas não teve tanta sorte assim, então eles têm casa, né, mas eles se acham pobres, eles não têm tanto dinheiro quanto o resto, alguns parentes, né? O pai dela, que é de origem inglesa, então ela tem a fisionomia, né, meio ruivinha, sardenta, de inglês. Então a gente vai acompanhando a história dessa família e as formas que eles tentam também ganhar dinheiro, além da mineração, os negócios que dão para trás, que não dão certo, um jeito muitas vezes ingênuo das pessoas, né, de acreditar no outro, de vender fiado, essas coisas, depois não receber. Tem muitas histórias interessantes, assim. Então é um livro que eu gostei bastante de ler e acho legal, assim, desde para adolescente, assim, ler também e quem é adulto também, porque tem muitos temas, né, que a gente pode debater através desse livro. Temas relacionados aos costumes, né? A história dos costumes. É um livro basicamente de história dos costumes, a gente acaba pegando daqui. E um pouco da história do Brasil, né? Você vê um pouco da história desse período logo após a abolição, através do ponto de vista de uma garota que vivia lá em Diamantina. Então ela fala um pouco sobre a sucessão política também, porque ela ficava sempre de olho nas conversas dos adultos, do pai dela. Então, bem bacana. Então é isso, fica a minha recomendação para quem não leu, conhecer Helena Morley, Minha Vida de Menina. Então é isso, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.